Eu cumprimento a igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Enquanto os irmãos abrem, eu quero primeiramente agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Quero agradecer também aos pastores dessa casa por confiar mais uma vez em mim e trazer o alimento para a igreja. E eu também quero agradecer em especial, se vocês não sabem, eu tenho um professor, a vida do pastor Eliseu, que está disponibilizando o seu tempo para poder nos ensinar mais um pouco de como se portar e como ser um preletor para o Senhor. Irmãos, vamos dar a início em 1 Crônicas, capítulo 4, a gente vai ler do verso 9 e 10 apenas. Mas eu quero começar dizendo que 1 Crônicas 4 vai falar sobre a genealogia. Geralmente é um livro em que a gente passa despercebido, né? Porque é um pouco cansativo de ficar lendo. Mas essa genealogia me chamou a atenção, porque no meio dela, o Senhor ele vai falar sobre a vida de um homem. E lá diz assim: Jarbes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jarbes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jarbes orou a Deus de Israel: abençoe-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Pode se assentar. É uma terça-feira profética e eu quero que você vire para o irmão que está do seu lado e profetize sobre a vida dele. Diz assim, calma, irmão. Fale assim: o seu nome não determina quem você é. Então, o seu nome não determina quem você é. Jarbes, por vez, está no meio de uma genealogia da tribo de Judá. A tribo de Judá é uma das 12 tribos de Israel, descendente do 4º filho de Jacó. E é considerado uma tribo poderosa, uma tribo numerosa e uma tribo abençoada e abençoada profeticamente. Lá em Gênesis 49:10 vai dizer: e o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence. E essa foi a bênção que Jacó deu para a tribo de Judá. E da tribo de Judá saíram grandes homens. Da tribo de Judá saiu o rei Davi. Da tribo de Judá saiu Salomão. E da tribo de Judá saiu o Senhor Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E o que me chamou a atenção foi esse interrompimento do Senhor na genealogia. O interrompimento do Senhor na genealogia. Ele interrompeu os nomes para contar a história de um homem. E esse homem é um homem como nós. É um homem comum e simples. E esse homem é Jarbes. O que Jarbes fez para que o nome dele estivesse na genealogia e o Senhor tivesse abrido um parênteses para poder parar toda a história e falar sobre ele? Ele não abriu o mar vermelho como Moisés. Ele não parou o sol e nem a lua como Josué. Como eu disse, ele é um homem simples. E Jarbes, ele tem esse nome
Porque Jabes, ao a sua mãe conceber ele, ela sofreu muito. Ela teve muito sofrimento, muita dor. Foi um parto muito doloroso. E quando ela conseguiu conceber a ele, ela olhou e deu o nome dele de Jabes. E o Senhor, ele me trouxe na noite de hoje para dizer para vocês que não importa como vocês foi gerado, não importa aquilo que foi profetizado sobre a vida de vocês, porque a gente tem um Deus que quebra protocolos. A gente tem um Deus que interrompe laudo da medicina para poder fazer tudo ao nosso favor. Esse foi o Deus da vida de Jabes. Ele interrompeu uma genealogia. E se você pegar toda a escritura, o único interrompimento que tem é o de Jabes. E Jabes foi um homem que ele só aparece nesses 2 versículos. Ele não aparece mais na Bíblia. Mas apenas nesses 2 versículos fez uma história muito grande sobre a vida deste homem. E como eu disse, Deus interrompeu a genealogia para falar dele. O nome Jabes significa dor. Em hebraico significa angústia. Agora imagina comigo, irmãos, uma criança andando no meio da rua ou tendo convivência com as pessoas e as pessoas olhando para ele e dizendo: ei, causador de dor. Muitos de nós não aguentaríamos, né? Porque por vezes quando tem um levante contra nossas vidas, a gente não aguenta. Mas imagina ele sem culpa alguma, pelo fato do parto da mãe dele ser difícil, ele carregar algo ruim sobre a vida dele. Quantas pessoas ficariam perto de alguém que causa dor a vocês? Quantas pessoas dão uma oportunidade para uma pessoa que te feriu? Por vezes a gente quer ficar longe. Por vezes a gente não quer nem no meio da nossa roda. Então imagina Jabes quando era menor. Ninguém querendo ficar perto. E devido a isso, a mãe dele declarou: com dores dei à luz. E essa foi a marca dele. E por essa marca, irmãos, Jabes nasceu com dor. E o Senhor, ele me trouxe na noite de hoje para dizer para vocês que o passado de vocês, o que vocês passou, o que vocês sofreram, aquilo que marcaram vocês naquele passado, não define o seu futuro. Se você foi de uma gestação indesejada, se o seu casamento foi um casamento frustrado, se as suas amizades foi uma amizade que te frustraram e te feriram, o Senhor, ele manda te dizer que nada disso atrapalha o seu futuro. Porque aquilo em que o Senhor, ele planejou para mim e para você é bem maior e melhor. Então não deixe que as dores do passado façam com que você pare o seu futuro e pare de viver a bonança, a totalidade do Senhor. Podemos ter um cenário difícil, mas não precisamos permanecer nele. Eu e você temos autoridade o suficiente para sair de um cenário de morte. Eu e você temos uma autoridade o suficiente para sair do meio de pessoas em que não agradam ao Senhor. Esse cenário em que, por vezes, passamos de uma angústia ou até mesmo de uma doença, não vai determinar. A gente tem o poder de passar sobre ele no nome de Jesus. Vocês não são definidos pela dor que te gerou, mas pelo Deus que te sustenta. Essa dor que vocês sofreu, ela não vai parar vocês. Não deixe com que o passado ele prenda vocês de viver aquilo que o Senhor ele quer. E por vezes, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil quando a gente vem de uma família difícil, de um relacionamento difícil, ou até mesmo dentro da igreja, pastora. Sofremos dentro da igreja por vezes, por causa de um irmão ou por causa de alguma coisa.
Mas não deixe com que esse sofrimento pare vocês. Lá em 2 Coríntios 5:17 vai dizer: vocês, portanto, se alguém está em mim, nova criatura és. Então, se estamos no Senhor, nova criatura somos. O Senhor tem uma nova história para nós. O Senhor tem um novo caminho, uma nova direção para a minha vida e para a sua vida. Mas a gente só vai viver isso se a gente desprender das dores, dos traumas, dos medos do passado. Jabes, ele não mudou o seu nome, mas ele mudou a sua história, pastora. Por vezes você não pode mudar muita coisa, mas você pode mudar a sua história. Por vezes você não pode mudar a sua mãe, mas você pode mudar a sua história. Por vezes você não pode mudar os seus amigos, mas você tem condições de mudar a sua história. Então não fique agarrado em pessoas que te ferem. Não fique agarrado em pessoas que te puxam para trás. Porque às vezes a gente é tão fascinado pelas pessoas, ou às vezes a gente é tão acostumado a sofrer com aquela dor que aquela pessoa faz, que a gente acha que a gente está sendo amado ou que está vivendo algo bom. Mas não deixe que essas pessoas paralisem vocês. O que o Senhor tem para nós é algo grande. O que o Senhor tem para mim e para a sua vida é algo grande. E Jabes, ele não deixou a circunstância do seu nascimento determinar quem ele seria. Ei, não deixe as pessoas ditar quem é você. Não deixe as pessoas falarem como vocês têm que ser ou deixou de ser. Não deixe as pessoas colocar sobre as suas costas algo que não são seus. Não deixe que essa circunstância pare vocês. Não deixe que ela determine o seu futuro. E ele olhou para Deus e disse: eu sou o mais ilustre. E eu achei muito ousado porque ele profetizou. Ele falou: Deus, eu sou o mais ilustre. De todos os meus irmãos, eu sou o mais ilustre. Vocês têm autoridade para profetizar sobre a sua vida. Vocês não precisam que nenhum irmão levante para poder falar ou para dirigir alguma palavra sobre vocês, porque vocês já têm uma palavra liberada sobre a vida de vocês. É vocês que determinam aquilo que vocês querem ser, não é o irmão. Então comece a se posicionar a partir de hoje e a começar a profetizar coisas boas nas suas vidas. Que por vezes, quando a gente abre a boca, que a pessoa pergunta como você está, ai, vai bem. Não, vai tudo bem. Com o Senhor vai tudo bem. Eu não tenho nada. Se é uma cura, ei, não foi curado ainda não, mas eu creio, eu estou curado. Começa a profetizar, porque todas as vezes que a gente começa a profetizar algo bom sobre a nossa vida, acontece, porque a palavra do Senhor é clara, que nós temos o poder de profetizar. Então não abra a boca para profetizar maldição na vida do outro, não. Não abra a boca para poder profetizar maldição na sua vida, não. Abra a boca para profetizar bênção. Ei, você é uma bênção. Você é escolhida, você é desejada, você é amada. Pode o mundo falar o contrário, mas fica com a palavra do Senhor e essa palavra é reta. Ela é para mim e é para você. Então não aceite amizade menos que isso, que profetize o bem à sua vida. Não fique em rodas que não profetize o bem a você. Saia de lá enquanto há tempo, porque o Senhor ainda Ele quer fazer. Saia de lá enquanto é tempo, porque o Senhor ainda quer ver crescimento na minha vida e na sua vida. E Jabes foi sim o mais ilustre no meio dos seus irmãos. Ele foi o único que apareceu na genealogia. Foi o único que o Senhor tirou para poder falar. E apenas 2 versículos, viu, irmãos? Apenas 2 versículos, o Senhor fez grandes coisas na vida deste homem. A oração não mudou o nome dele, mas mudou o destino. Deus transforma a história. A minha oração
e a sua oração muda toda uma história. Muda todo um cenário, seja ele de morte ou não. Se nós realmente parássemos e entendermos o grande significado, o quão grande é uma oração, porque por vezes até oramos mesmo, mas aquela oração repetida. Senhor, toma minha casa, minha família, guarda lá os meus. E aí, por vezes, a gente realmente não vê uma diferença. Porque ela está muito repetida, está muito carnal, né? Mas quando a gente faz uma oração verdadeira para o Senhor, as coisas mudam. E no verso 10 vai dizer que Jarbes fez uma oração sincera para Deus. E essa oração fez toda a diferença na vida dele. Jarbes, ele sabia, irmãos, para quem ele estava orando. E eu e você, sabemos quem a gente está orando? E eu e você sabemos quem é o Deus que está lá no céu para atender a nossa súplica? Porque por vezes entramos no culto onde a atmosfera do Senhor está grande, onde a presença do Senhor está palpável e a gente sai aqui da mesma forma que entramos. Ou às vezes saímos aqui até pior. Esse dia eu estava falando com o Nelson, falei, Nelson, esforçar mais um pouquinho nas orações, porque esse jejum e essas orações que os pastores colocou lá na igreja, é nada mais, nada menos para a gente. Eu não estou orando, é para nós, é para a nossa edificação, para o nosso crescimento. E se a gente começar a entender que cada oração que a gente faz é para a gente conectar com Ele, estar mais perto dEle, mas por vezes a gente ora de qualquer forma e de qualquer jeito. Às vezes passa até uma pessoa perto da gente, pede uma oração e a gente nem faz questão de orar. Sabendo que às vezes a minha oração, a sua oração pode mudar o cenário da vida de pessoas. A oração, ela muda cenário. E Jarbes orou ao Deus de Israel, ao famoso Deus de Moisés. Ele sabia que o Senhor iria atender a sua súplica. E por vezes oramos e a gente também não acredita que o Senhor vai nos atender. Ah, não, o Senhor ele vai fazer na vida do Ellison, mas na minha não. O Senhor ele vai dar testemunho para a missionária Raquel, mas a minha não. Mas o Senhor ele está disposto a atender a nossa petição. É só a gente orar. Mas irmãos, não é de qualquer forma. Se não for uma oração sincera e genuína, de nada vale. Se não for uma oração falando para o Senhor, olha Senhor, eu sou pobre, sou pecador, eu sou falho, eu sou indigno, mas me ajuda. Seja comigo, seja com a minha casa. Algo de rasgar o coração ao Senhor. Porque por vezes a gente tem o desfecho de mostrar as nossas dores para os outros. Eu estou sofrendo, eu vou falar com uma amiga. Está me doendo, eu vou falar com um colega, até mesmo com a minha família. Mas eu não tenho coragem de chegar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e contar para ele o meu problema. Sendo que a minha amiga ela não vai trazer solução. Sendo que meus parentes também não vai trazer solução. Vai ser apenas um desabafo. E se porventura, eles vão sair e vão contar para os outros. Ó, você viu? Fulano está sofrendo. Mas Jarbes não fez isso não. Ele poderia falar com qualquer pessoa. Mas ele escolheu falar para aquele que vai atender e aquele que vai ouvir a sua petição. Aquele que está pronto para fazer na vida dele. E é isso que nós temos que aprender. Às vezes desabafar é bom. Mas antes de desabafar com qualquer um, desabafa para ele.
Mostra a sua dor, suas feridas para ele. E foi o que Jabes fez. E nós sabemos que o clamor e a petição de um justo muda cenário, muda história, muda tudo. Essa oração verdadeira muda a minha e a sua história. Mas Jabes, ele não sabia. Jabes, ele não sabia a quem recorrer. O Senhor dos Senhores, o Rei de Israel, estava lá. E aqui eu vou trazer 4 bênçãos, 4 pedidos na oração de Jabes. E o primeiro é que me abençoe muitíssimo. Foi a primeira coisa que ele rogou ao Senhor. E quando Jabes pediu ao Senhor para abençoar ele muitíssimo, ele não colocou algo específico. Ele não falou, Senhor, me abençoe com palácio, me abençoe com carruagem, me abençoe com isso e com aquilo, não. Ele falou, Senhor, me abençoe muitíssimo. E quando fala muitíssimo, engloba tudo. Porque os planos do Senhor são maiores e melhores que os nossos. Então ele já sabia como pedir. E por vezes nossa oração não é atendida porque a gente não está sabendo como pedir. Estamos pedindo de qualquer jeito, de qualquer forma. E aí o Senhor, ele não está atendendo. Então ele pediu, a primeira coisa foi que o Senhor abençoasse ele muitíssimo. E a segunda coisa foi que alargasse as minhas fronteiras. Ele pediu expansão. Quando ele pede para alargar as fronteiras, ele pede expansão. Ele pede crescimento. Ele pede uma nova história. Ele pede novo território e novas influências. É ele falando para o Senhor, ei Senhor, eu quero que o Senhor alargue tudo e muda tudo por completo. Nada que eu vivi até o dia de hoje eu não quero. Eu quero que o Senhor faça novas oportunidades. Uma nova história. E assim o Senhor fez. E que eu e você possa pedir ao Senhor uma nova oportunidade. Para alargar as nossas oportunidades. E quando o Senhor nos der, ei, agarre. Não fica com medo não. Porque por vezes a gente tem medo do novo, né? O novo assusta. Mas agarre a oportunidade em que o Senhor está te dando na noite de hoje de estar aqui. Agarre a oportunidade em que o Senhor te dá a cada manhã quando o fôlego de vida é dado a vocês. Agarre essa oportunidade de mudança espiritual. Assusta, a gente tem medo. A gente tem medo de falhar com Cristo. Mas uma vez em que Ele está na nossa frente, que Ele está conosco, nada vai dar errado. E a terceira foi que a mão do Senhor seja comigo. E aqui eu achei muito linda essa oração. Que ele pediu que a mão de Deus estivesse com ele em todos os dias. Que a mão do Senhor esteja sobre ele em toda a sua história. Que a mão do Senhor guia ele em toda a sua trajetória. E eu profetizo que na noite de hoje a mão do Senhor está sobre a sua vida. Eu profetizo que na noite de hoje a mão do Senhor está na sua história. Aonde quer que vocês coloquem a planta dos seus pés, ali será próspero. Aonde quer que vocês vá, o Senhor irá com vocês. Aonde quer que você for, o Senhor é com vocês. Essa força que nos ajuda, nos protege. Ele irá caminhar conosco. Se a gente assim pedir, Senhor, vem comigo. Faça comigo. Porque por vezes a gente acorda, a gente nem ora ao Senhor e vai embora. Mas já testou acordar falando, Senhor, vamos comigo. Vai resolver um problema? Vamos comigo.
Vocês vão ver qual é a diferença da gente ir na carne, mas a gente ir pedindo com o Senhor. Comece a pedir o Senhor para poder estar com você em todo passo, em toda decisão que vocês tomarem. Vocês vão ver que quão grande é as coisas e as bênçãos do Senhor na vida de vocês. E a quarta coisa foi: preserve-me do mal. Por que aqui ele falou preserve-me do mal? Porque desde lá da gestação, o mal estava com ele. Porque devido a uma palavra que foi profetizada sobre a vida dele, saindo da boca da mãe dele, ele viveu uma história ruim, até antes do dia de orar ao Senhor. E quando essa palavra foi liberada, que ele pediu ao Senhor, o Senhor, ele concedeu graça. O Senhor, ele ouviu. E por vezes, irmãos, a gente tem que aprender. Por mais que o nosso nome não é Jarbes, mas a gente tem maldições hereditárias que vêm de geração em geração, que precisa da minha boca e da sua boca para poder repreender e falar: ei, basta, até aqui. Na vida dos meus, não. E foi o que ele fez. Senhor, basta, não quero mais, até aqui. Então eu peço que o Senhor me livre de todos os maus. E ele está falando: rei, do mal que foi liberado pela boca da minha mãe. Possa ser que alguém está aqui na noite de hoje e foi liberado uma palavra contrária sobre a vida de vocês. Mas essa palavra não vai prevalecer, porque o Senhor hoje te trouxe aqui para quebrar todos os protocolos, todos os maus e fazer uma nova história e te dar uma direção para o seu caminho. E a mão do Senhor esteve com ele, irmãos. E a mão do Senhor estava com ele. Estava por cima para abençoar. Estava por debaixo para sustentar. E estava na frente para direcionar. E que a mão do Senhor esteja sobre a nossa vida hoje. Não só para direcionar, mas para nos sustentar, para nos abençoar e para nos guiar. Porque sabemos que a caminhada cristã não é uma caminhada fácil. Sabemos que o adversário de nossa alma a todo tempo trama contra a gente. Mas uma vez em que a mão do Senhor está com a gente, ele não ganha uma. Mas para a mão do Senhor estar, a gente precisa de um posicionamento, pastor. A gente precisa de rasgar ao Senhor. A gente precisa de mostrar para Ele as nossas feridas. A gente precisa analisar nós mesmos e dar um basta em todo o sofrimento. Não aceite sofrer. Dá um basta. Entrega na mão dele para vocês viverem a promessa do Senhor. Com a mão de Deus, ninguém para. Uma vez que somos direcionados por Ele, a gente vai como flecha. Indo para um alvo só. Indo para uma caminhada só. Indo para um encontro só. E é o encontro com Ele. É a morada em viver com Ele. Então que na noite de hoje, a gente seja como flecha na mão do Senhor. Não paramos. Vamos continuar, vamos prosseguir. E Deus lhe concedeu o seu pedido. E Deus abençoou. Quando a gente ora com fé e com o coração alinhado com o Senhor, a gente vive o propósito dele. O céu se move ao nosso favor. E ele foi o mais ilustre dos irmãos dele. Ei, você pode mudar a história da sua família. No meio da sua parentela, você pode ser o ilustre de lá. As pessoas podem não dar nada para você, mas aquele lá de cima dá. E Jarbes começou a história dele com dor, com sofrimento, até às vezes com o distanciamento das pessoas. Mas ele terminou essa história, pastora, sendo honrado. Ele terminou essa história sendo abençoado. O passado não determina o seu futuro. Entenda, sai daqui entendendo isso, que o seu passado não determina o seu futuro.
A oração é a chave para a transformação de vida. Então que possamos orar ao Senhor, crendo que Ele irá transformar, crendo que Ele irá fazer. E Deus está pronto para atender às nossas orações. Devemos confiar nele. E se você está vivendo uma vida pesada, se você está vivendo uma história difícil, uma história de dor, faça como Jarbes na noite de hoje. Ore, clame, peça e confie que grandes coisas o Senhor fará na vida de vocês na noite de hoje. Irmãos, eu quero fazer algo diferente. Eu quero chamar os irmãos aqui que sentem que, porventura, a sua história foi paralisada devido à dor. Porventura, a sua história foi uma história gerada ruim. Como a história de Jarbes. Para vocês virem aqui à frente, vamos orar para vocês que o Senhor, na noite de hoje, marcou esse encontro. Não seja covarde em não vir. Se você quer mudança de vida, quer mudança de história, quer mudança de cenário, dê o passo. Porque o Senhor, Ele quer fazer na minha, na sua vida, na noite de hoje. Não seja um vaso covarde. E venha, porque grandes coisas o Senhor fará.